Abramos, irmãos, as nossas Bíblias no Salmo do número 20. Salmo de Davi, de número 20. Eu vou ler todo o Salmo, mas nós iremos nos ater nessa manhã, especificamente dos versos 7 até o verso 9 apenas. Mas diz assim o Salmo ao mestre de canto, o Salmo de Davi. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do teu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as suas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebramos com juízo a tua vitória e, em nome do Senhor nosso Deus, hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá do seu santo céu, com vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao Rei. Responde-nos, ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença para rogar uma vez mais que a Tua palavra fale aos nossos corações, esteja nos direcionando e guiando nesta manhã, Deus, mediante a Escritura Sagrada do Senhor. Em nome de Cristo Jesus que te oramos. Amém. Muito bem, irmãos, 7 de setembro de 2025, há 203 anos, especificamente, o Brasil se tornava independente de Portugal, se tornando uma nação independente, né? Um país independente. De lá para cá, muita água rolou debaixo dessa ponte, né? Com as muitas lideranças que nós tivemos. E mais especificamente, olhando para esse lado da história, da chamada história do período da República, né, onde podemos começar há pouco tempo, né, se olharmos para o tempo da história do Brasil e da própria independência, há pouco tempo começamos a eleger os nossos governantes. Daí então, irmãos, desde sempre a nossa relação com a política passou a ser muito idolátrica de um modo geral. Ou parte da população e do Brasil, inclusive da igreja, tristemente, tem assumido a postura de isenção total, de apatia e de afastamento de tudo que esteja relacionado à política, ao ponto de mal sabermos o nome do vice-presidente da República. Hoje não, né, que com as redes sociais a coisa se tornou um tanto mais conhecida, mas eu lembro que na minha infância ou na minha adolescência, né, eu ouvia pelos corredores, digamos assim, né, do mundo evangélico que crente não se envolvia com política. Eu lembro que esse era um tempo que eu nem sabia quem era o vice-presidente da República. Se perguntasse naquela época lá da minha infância, eu nem sabia quem era o vice-presidente da República. Eu nem sabia quem era o presidente do STF ou da Câmara. Nada, não sabíamos de nada. Então nós partimos, como igreja evangélica, de um modo geral, porque sempre houveram aqueles que gostam, se interessam, né, pelo espectro político. Nós partimos de um extremo ao outro. Partimos de um não envolvimento e de uma apatia ao envolvimento agora imerso nesse mundo da política. Então começam a surgir as tristes e lamentáveis bancada evangélica. As bancadas evangélicas. Quando começou a se tornar fama e moda nesse país, pastor se tornar político.
apóstolo, bispo, missionário, se tornar político. E mantém lá no título, né? O candidato é o pastor fulano de tal, é o bispo fulano de tal, é o missionário não sei quem. E por que ambos espectros são um grande equívoco, irmãos? Porque eu não tenho dúvida alguma que Deus nos colocou neste mundo para exercermos influência nele. E a ideia é que nós, enquanto cristãos, sejamos em todas as áreas da sociedade, inclusive na política. A igreja, de um modo geral, ela não é apolítica, né? Ou não deveria ser. Mas ela também não é e não deveria ser um palco político, um palanque político, como tem sido nos nossos dias. É triste, irmãos, como o mundo evangélico, os crentes se tornaram uma grandiosíssima e preciosa fatia de mercado nessa grande bagunça que é o nosso mundo político. E nós como devemos agir, irmãos? Um dia como esse, irmãos, onde o nosso país, né, ou pelo menos alguns deles, voltam-se para lembrar, né, de um dia tão importante para a nossa nação, que aponta para a nossa independência, né, para o nosso desvínculo de qualquer outro país do estrangeiro. É importante nós lembrarmos e olharmos para o nosso papel enquanto servos de Deus nesta pátria, nesta nação e neste lugar. O salmo que nós acabamos de ler, inclusive, é uma oração de Davi em prol do rei. Ela acaba assim, né? Mas com base no seu todo, talvez até seja esse o título que esteja aí na sua Bíblia, né? A oração em favor do rei. Nós podemos ver o salmista, de um modo geral, vejam só que lindo, clamando por aquele que detinha o poder do governo em suas mãos. É verdade que nós estamos aqui falando de um período, de um tempo, onde a crença era que, de fato, essa liderança era escolhida por Deus, literalmente, né? Muitas vezes por meio de revelações, de sonhos. O próprio Deus falava nomes os quais Ele queria que estivesse à frente da nação de Israel, governando e reinando. Nós também cremos que é assim hoje. Pelo menos nós, reformados, que cremos na soberania total de Deus. Não, nós não cremos que é a vontade de Deus quando é o político que a gente gosta, que se alinha com a nossa visão, e quando não é, a gente entende que não foi Deus que colocou ele lá. Foi Deus também. Foi Deus que colocou ele lá. Quer seja ele favorável ou simpatizante das doutrinas cristãs, quer seja ele contrário a ela. Foi Deus que colocou ele lá para exercer justiça e juízo sobre o povo. Sim, irmãos, é Deus que coloca o governante lá, quer ele seja uma bênção para a nação, quer seja ele uma maldição para a nação. E o que devemos fazer nós? Uma das coisas, com certeza, as quais nós devemos fazer, cumprindo o nosso papel, é orar e interceder por qualquer que seja que esteja lá. Veja só, o salmista, durante todo o salmo, se volta e tem em mente o rei para orar e dizer: Senhor, o Senhor te responda. Responda a quem? Ao rei, no dia da tua tribulação, em nome do Deus de Jacó, que te eleve em segurança. Do seu santuário, olha só, envie socorro e te sustenha. Lembre-se das suas ofertas, conceda tudo segundo o seu coração. Por isso celebremos com júbilo a tua vitória. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, né? Diante dessa ideia aqui, que o rei de fato era ungido e escolhido, separado especificamente pelo próprio Deus. Então nós chegamos aqui nos versos que eu quero gastar mais um tempo com os irmãos, versos 7 ao 9, quando o salmista traz esse verso que é muito forte e emblemático, né? Porque em meio a uma oração, irmãos, pelo rei, em meio a uma oração para um governante que tem inclusive exércitos ao seu favor, com seus carros e cavaleiros, lembremos que carros aqui do verso 7, né? É talvez o que nós conhecemos como
como charretes, né? Eram aqueles carros que ligados aos cavalos, de um modo geral, irmãos, é interessante esse ponto da história, né? A história das guerras, das grandes batalhas, tomou uma conotação bem interessante depois que introduzem cavalos às guerras, né? Até então, a guerra que é corpo a corpo, exércitos e homens que possuem cavalos agora podem lutar e batalhar de um nível mais elevado, né? E depois aos cavalos introduzem carros, né? A gente às vezes vê isso em filmes antigos, né? Filmes históricos. A ideia dos carros aqui, cavaleiros, são essas, né? Carros e cavalos. Então diz o salmista, vamos ler todos juntos o verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Os carros e cavalos aqui, irmãos, não eram descartão, quando o salmista diz que não confia em carros e cavalos, ele não está descartando aqui a importância dos carros e dos cavalos, viu? Na guerra, na batalha. Ele não está aqui desmerecendo a importância disso e a utilização disso, que na verdade se trata de uma estratégia de guerra, de uma estratégia de batalha. Mas a ideia do salmista aqui é olhar e fazer com que os seus ouvintes entendam que o foco da nossa vitória enquanto povo de Deus, enquanto servos de Deus, não estavam nessas coisas. Não eram os carros e os cavaleiros, as armas, os exércitos que davam vitória ao povo e às pessoas. Então ele continua dizendo no verso 8, olha, eles se curvam e caem, nós porém nos levantamos e nos mantemos de pé. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor que dá vitória a quem? Ao Rei. E responde-nos quando clamamos. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Ao homem comum, irmãos, ao homem natural, não resta outra coisa para a resolução dos seus problemas, senão as estratégias. As ciências que estudam como resolver os problemas, nesse caso, as humanas, né? A política, que inclusive é uma delas, a antropologia, a sociologia, a filosofia tentou fazer isso durante muitos anos, a psicologia tenta fazê-lo hoje, dá solução aos grandes problemas, aos grandes dilemas da humanidade. Com isso surgem também as muitas propostas, né? De governo, de trabalho. Quantas propostas você já ouviu da boca de políticos eleitos ou de candidatos do que fazer e de que rumo nós devemos caminhar para acabar com a pobreza do país? Estratégias para acabar com o analfabetismo do nosso país, melhorando assim a educação. Soluções e mais soluções, estratégias e métodos para resolver o problema da segurança pública, da saúde pública. Todas essas coisas, irmãos, são viáveis e cabe a nós mesmos, como diz a própria Escritura, fazer planos. Fazer planos. O grande problema é quando a gente começa a colocar a confiança e o coração nessas coisas, quando deveríamos colocar a confiança no Senhor e não nos carros e cavalos. Irmãos, mas nós, enquanto igreja evangélica, enquanto igreja protestante brasileira, nós, ainda mais enquanto reformados, precisamos entender o nosso verdadeiro papel neste processo. O verdadeiro papel nesse processo. Novembro está aí e em breve o nosso país deve entrar em mais um período de batalha. Um dos períodos mais chatos e enfadonhos que o nosso país enfrenta, que são as eleições. É muito chato, né? Ligar a televisão, ligar o rádio, ir para a internet, porque só se fala disso. Houve um tempo em que as igrejas evangélicas, de um modo geral, eram quase que blindadas disso, né? Havia um tempo de paz no culto. Quando o foco do dia do Senhor, que é o culto ao Senhor, só se tratava disso. E eu não estou dizendo que não devamos falar sobre isso, estudar sobre isso, orar sobre isso. Mas nós precisamos entender, irmãos, que a nossa confiança não está nos carros e nos cavalos. E
talvez esteja sendo esse o grande erro da igreja evangélica hoje, é colocar a confiança nos carros e nos cavalos. Os carros e cavalos são os políticos. É o espectro político, é o lado no qual você se encontra, está, ou obrigam você a estar. Os carros e cavalos são os partidos, são os candidatos, são as propostas. E muitas vezes, assim como o mundo, nós agimos ou reagimos como se a grande solução para esse país estivesse nesse ou naquele nome, neste ou naquele partido, neste ou naquele lado da política. Essa semana eu vi um vídeo de um pastor famoso no país, no qual o vídeo começava e terminava com ele. Mas a primeira parte do vídeo era ele na década de 80, dizendo que os púlpitos não deveriam ser cedidos para políticos, que a política partidária não deveria adentrar a igreja, que não cabe a pastores, a liderança evangélica, fazer campanha política para esse ou aquele nome. E o vídeo termina com esse mesmo pastor fazendo exatamente isso hoje, né? Fazendo exatamente isso hoje. É triste, irmãos, o que nós, enquanto evangélicos, o que nós, enquanto protestantes, estão deixando que façam conosco. Estão deixando que façam indiretamente com a igreja e com o nome de Cristo. E cabe a nós nos posicionarmos como servos de Deus e como cristãos, como seguidores da Escritura e da Palavra, ficando do lado da verdade que é revelada por meio das Escrituras, por meio da Palavra, e colocar a nossa confiança no Senhor, sem deixar que o desespero, que o medo, que o temor, ou que a confiança demais em alguém tome o nosso coração, porque a nossa glória está no Senhor. Deixemos que o mundo, é natural que o mundo confie em carros e cavalos, idolatre os carros e os cavalos, ame-os, sigam. Nós seguimos o Senhor, nos gloriamos no Senhor. E eu volto a afirmar, isso aqui não é um discurso apolítico. Eu tenho total interesse que todos vocês estejam muito ligados e antenados no que tem acontecido no nosso país, para que nós possamos cumprir o nosso papel, cobrando, se envolvendo, criticando, pregando, falando a verdade. Eu não tenho interesse nenhum que nenhum de nós aqui, que compomos esse amado rol de membros da primeira igreja, sejamos apáticos, sem nos envolvermos ou sabermos de nada, porque é exatamente isso que eles querem. É exatamente isso que eles querem, a ignorância. Mas nós não estamos aqui, irmãos, para confiar nessas coisas, para nos entregarmos a essas coisas. Deixe que eles se curvam e caiam diante das decepções que serão naturais. Nós vivemos, irmãos, em um país que, infelizmente, de um sistema político que é todo corrompido, desde o seu nascimento até o topo. E que, para que houvesse de fato mudanças consideráveis, muita coisa tinha que mudar. O que ninguém está interessado nisso. Ninguém está interessado nisso. Um sistema que, por sua vez, está debaixo de um mundo entregue à corrupção, ao pecado. E cabe a nós dobrarmos os joelhos, orarmos, intercedermos pelo nosso país, pela nossa nação, pelos nossos políticos, orarmos sem paixões, sem partidarismo, de fato rogando para que Deus, segundo a sua graça e a sua misericórdia, haja dando sabedoria àqueles que lá estão, quer seja aqui na nossa prefeitura, quer seja no governo do estado, os senadores, os deputados, os vereadores, a presidente da república, o legislativo, o executivo, o judiciário. Devemos orar para que Deus tenha misericórdia do nosso povo e da nossa nação, e que por meio destes a justiça de fato seja feita.
É nosso papel, irmãos, mais que reclamarmos e murmurarmos, que isso é o que a gente faz muito bem, né? Intercedermos, clamarmos a Deus pela sua misericórdia, rogando que Ele, inclusive, levante e tenha misericórdia maior ainda com gente séria que quer fazer realmente a coisa de modo correto, honesto e ordeiro e que naturalmente sofre, né? Orar para que Deus levante, irmãos, gente crente de verdade, que tenha interesse de, com princípios bíblicos e escriturísticos, formar as leis nesse país, defender as leis nesse país. Isso somos nós, enquanto povo de Deus, enquanto servos do Senhor. É nosso papel e nosso dever, irmãos, intercedermos, orarmos, clamarmos e fazermos também a diferença com o nosso bom testemunho diante dos desafios que nós temos. Por fim, irmãos, nós não devemos temer nada que venha do futuro destes homens que possivelmente se levantem contra nós. A Escritura já nos atenta, né, e nos alerta de que isso seria possível que acontecesse, nos entregando inclusive às autoridades. Mas a nossa confiança está no Senhor. É o Senhor quem nos dá vitória, é Ele quem está ao nosso lado. Por isso nós não devemos temer. Que tenhamos sabedoria, irmãos, em tempos difíceis, que sejamos atentos e estejamos alerta para que não sejamos levados, não é, de um lugar para o outro, pelos ventos de doutrina, pelas filosofias, mas que sejamos guiados somente pela Escritura, e que Deus assim abençoe a nossa nação, abençoe o nosso país, abençoe o seu povo e a sua igreja. Ó Deus, nós rogamos, Deus, a Ti, nesta hora, uma vez mais, que o Senhor abençoe, Deus, o Teu povo neste lugar, nesta nação, neste país, Deus. Diante de tantos desafios que nós temos, nós entregamos todos eles ao Senhor. Ao mesmo tempo que nós agradecemos, Deus, ao Senhor, reconhecendo as muitas bênçãos, Deus, que o Senhor tem derramado sobre este país, sobre esta nação. Ó Deus, sobretudo quando olhamos, Deus, para outros países e outros povos que vivem em guerra, ó Deus, abaixo da linha da pobreza, ó Deus, países que vivem diante de regimes totalitários. Ó Deus, nós Te louvamos, Deus, porque apesar das dificuldades, lutas e desafios que nós temos nesse país, podemos enxergar as bênçãos do Senhor e o modo como o Senhor tem cuidado de nós. E neste dia, Deus, em que a nossa nação lembra desta data tão importante para o nosso povo, diante, Deus, de tantas atividades que teremos no país e manifestações, nós rogamos que o Senhor abençoe essa nação, Deus. E como igreja do Senhor, nós queremos rogar e clamar, Deus, pela classe política de um modo geral, Deus. Ó Deus, pelo poder executivo, legislativo e judiciário, em todas as suas representações. Deus, sabemos que ali há homens maus, ímpios, interessados apenas com o próprio crescimento, com o próprio enriquecimento e com a própria glória. Quanto a estes, Deus, nós rogamos que o Senhor exerça justiça e juízo sobre eles. E tire-os de lá, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Pois certamente eles só trarão opressão e sofrimento para o povo. Que a Tua mão, Deus, possa pesar de fato sobre estes, que têm agido, Deus, de modo desonesto, que têm agido, Deus, de modo ímpio, com suas atitudes e ações, Deus, nas mais variadas áreas dos nossos estados, feito o povo sofrer, Deus. Tem misericórdia, Deus. Ao mesmo tempo que nós clamamos também por homens e mulheres, Deus, que estão na classe política do nosso país, e que mesmo boa parte destes não sendo servos Teus, são homens e mulheres que, presenteados com a graça comum do Senhor, se esforçam, Deus, para manter a ordem, a honestidade, a moralidade, a ética nesse país, Deus. Que o Senhor possa abençoar estes, Deus. Fazê-los crescer para a Tua glória. Que eles possam
prosperar, Deus, em seus projetos, em suas ações, em suas ideias, sobretudo estas que forem em prol do povo, da nação, Deus. Tem misericórdia, Deus, da nossa gente, Deus. Nós clamamos a Ti como igreja, como povo do Senhor, rogando assim a Tua bênção sobre cada um de nós. Nos coloquemos de pé, irmãos, e recebamos a bênção do Senhor nesta hora e neste momento. E assim, Deus, nós clamamos que o Senhor nos abençoe nesta hora e derrame da Tua graça, a Tua bênção sobre o Teu povo e sobre essa nação, Deus. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, povo de Cristo, aqui em Itabuna, em todo o Brasil e em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Os irmãos...